Ainda no capítulo 1 de João, o verso 35 ao verso 42. Vou pedir a ajuda dos irmãos, eu vou ler os versos ímpares e a igreja responde com os pares. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse primeiro capítulo do Evangelho de João, o segundo também, traz destaque alguém que foi muito importante na preparação para o ministério de Jesus, que foi a figura de João Batista, o profeta João Batista. Ele que veio para preparar o caminho, pregava a mensagem de arrependimento, batizava para o arrependimento de pecados. E é muito interessante quando nós olhamos para esse texto, e na verdade nós olhamos para a vida de João Batista. Ele entendia o propósito para o qual ele vivia. Ele vivia para apontar o caminho. Ele vivia para apontar para o Messias. Ele vivia para apontar para Cristo, para Jesus. E é interessante que o texto diz aqui que depois do batismo de Jesus, no dia seguinte, João estava com 2 discípulos. Um, nos é dito aqui de forma clara, André. O outro, não sabemos ao certo, mas muitos afirmam ser João, pelos detalhes que nós encontramos aqui no texto. E quando ele vê Jesus passando novamente, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus Cristo. E, meus irmãos, aqui nós encontramos já uma primeira lição para as nossas vidas. A nossa vida precisa apontar para Jesus. O nosso testemunho, a forma como a gente vive, como a gente fala, como a gente se relaciona, isso precisa apontar para a figura de Jesus. João viveu para isso. Para ele, como ele mesmo afirma no Evangelho de João, importa que ele cresça, que Jesus cresça e que ele diminua. A nossa vida, enquanto cristão, precisa ser assim. Nós precisamos apontar para Jesus. Nós precisamos apontar para o Salvador. Precisamos apontar para o Messias. Precisamos dar testemunho desse, que é o Cordeiro de Deus. E quando João, então, dá testemunho de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que o povo ansiava, o Messias prometido, o texto diz que os discípulos foram até Jesus. Os 2 começaram a seguir Jesus. E parece que Jesus percebe que eles vão atrás dele, se vira e pergunta: o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando me seguindo? E há muito significado nessa pergunta de Jesus, porque essa pergunta, o que vocês procuram, o que vocês estão buscando, isso se repete em outras passagens do Evangelho de João. Isso vai exigir uma resposta profunda, porque no sentido real, Jesus está perguntando: o que vocês querem da vida? O que vocês procuram da vida? O que vocês realmente querem? O que vocês estão buscando? E, queridos, todos os homens estão à procura de alguma coisa. Estão buscando, em busca de significado, em busca de sentido, em busca de razão para a sua vida. E muitos fazem isso e buscam isso em diversos lugares. Procuram em emprego,
procuram em relacionamentos. O próprio ambiente religioso é um lugar de busca. Tem uma música do U2 que fala de forma bem interessante sobre essa procura do homem e como ela não é saciada fora de Deus. Ele diz: eu escalei as montanhas mais altas, eu corri pelos campos só para estar com você, só para estar com você. Eu corri, eu rastejei, eu escalei essas muralhas da cidade, estas muralhas da cidade, só para estar com você, mas ainda não encontrei o que procuro. Eu beijei lábios de mel, senti a cura na ponta dos dedos, queimou como fogo este desejo ardente. Eu falei com a língua dos anjos, eu segurei a mão de um demônio. Estava quente durante a noite e eu estava frio como uma pedra, mas ainda não encontrei o que procuro. O autor aqui, ele sente um vazio dentro dele e procura em vários lugares, em vários caminhos, como preencher esse vazio. Procura em prazeres carnais, procura em experiências religiosas, mas ainda assim ele não encontra. E a pergunta para você hoje é: onde você tem procurado? Onde você tem procurado encontrar sentido, razão para a sua vida, para a sua existência? O que você tem procurado no seu emprego? O que você tem procurado por trás do diploma que você está correndo atrás? O que você tem procurado por detrás das postagens suas nas redes sociais? O que você tem procurado atrás de cada copo de bebida, atrás de cada clique nas redes? O que está por trás do seu desejo por aceitação, por reconhecimento? O que você está procurando? A boa notícia para mim e para você é que ainda hoje, homens de Deus, servos do Senhor, apontam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que dá real sentido para o homem. Ainda hoje, através do Evangelho, através da palavra, nos é apresentado aquele que pode dar sentido pleno para as nossas vidas. Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, eis o nosso Salvador. O que você tem procurado? Onde você tem procurado? Os discípulos então respondem: Mestre, onde assistes? E parece que a resposta dos discípulos é uma fuga da pergunta que Jesus faz para eles, mas na verdade não. Há também aqui muito significado nas perguntas dos discípulos. Primeiro porque eles reconhecem, eles dizem que Jesus é mestre. Eu quero aprender com esse mestre, eu quero seguir com esse mestre, eu quero aprender mais dele, eu quero caminhar com ele. Os discípulos estavam dispostos a caminhar, a aprender, a andar com Jesus. E é isso que a expressão onde assistes indica. É muito mais do que onde Jesus está morando. Mas a ideia aqui é de que eles querem permanecer, eles querem habitar, eles querem estar com Jesus. No nível mais profundo eles estão dizendo isso: eu quero estar onde Jesus está. Onde assistes, mestre? Onde você está? Onde você fica? E diante disso, o convite de Jesus para os discípulos é gracioso. Jesus diz: vinde e vede. A resposta de Jesus, ela é concreta, ela é pessoal, é um convite: vem andar comigo, vem ver onde eu moro, vem estar junto comigo, vem partilhar comigo de relacionamento. Porque, meus irmãos, cristianismo, ser discípulo de Jesus, ser um crente, é muito mais do que seguir regras, é muito mais do que ter um nome no hall de membro de uma igreja, é muito mais do que faz isso, não faz isso. Ser um cristão, seguir a Cristo, é se relacionar com Ele, é andar com Ele, é caminhar com Ele, é conhecê-lo, é ter intimidade com o Senhor, é discipulado. O texto então diz que esses homens foram e passaram o dia com Jesus. Eles experimentaram de um tempo profundo de relacionamento, de conversa, de comunhão, de qualidade com o Senhor. O texto diz que eles ficaram até mais ou menos a 10ª hora ou às 4 da tarde. Isso foi um período longo. Quanta conversa boa deve ter surgido ali, quanto aconselhamento, quanta instrução. Eles conversaram com Cristo.
Eles se deleitaram da presença de Jesus. E embora, queridos, hoje a gente não tenha esse mesmo privilégio que André e João tiveram ali naquele momento, de estar face a face com Jesus, nós temos a promessa de Cristo, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Embora fisicamente nós não possamos estar com Jesus, mas Ele nos promete uma vida com Ele, de relacionamento, de conhecimento, através da oração, através de leitura da palavra, através de comunhão com os irmãos, de caminhada com os irmãos, de partir do pão com os irmãos, nós podemos desfrutar de relacionamento com o Senhor. E Ele chama você nessa noite. Vinde e vede. Vem caminhar comigo. Vem desfrutar de relacionamento comigo. Vem desfrutar de vida comigo. Vem ver o que eu posso fazer por você. Vem encontrar sentido, alegria e paz de verdade na minha pessoa. Vinde e vede. E diante desse encontro maravilhoso então com Cristo, a reação dos 2 discípulos foi, ao sair dali, correr, espalhar o que estava acontecendo. André, quando sai, encontra logo o seu irmão, Simão, Pedro, e diz: olha, eu achei o Messias, eu encontrei o Messias, aquele que a gente estava esperando, eu encontrei ele. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, e quando nós estamos envolvidos num compromisso, num relacionamento com Ele, isso implica em se envolver num compromisso com o seu reino. Se envolver num compromisso com o Evangelho. Se envolver num compromisso com a missão de anunciar, de conhecer esse Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, mas de fazer esse Cristo conhecido. Discípulo de Jesus, portanto, é chamado para desfrutar de relacionamento com Ele, mas anunciar a todos os homens. O que você tem procurado? Jesus te pergunta nessa noite: o que você veio fazer aqui? O que você está procurando? Estamos cantando músicas baseadas no Evangelho de João que falam muito do ministério de Jesus, dos milagres, das maravilhas operadas por Ele. E naquele período já muitas pessoas o seguiam apenas por curiosidade. Era apenas uma multidão que o seguia sem compromisso. O que você está procurando em Jesus? Só satisfazer uma curiosidade? Indo atrás de uma bênção? De uma cura? De um casamento? De um emprego? Jesus te chama para muito mais do que isso. Ele diz: vem e venha ter relacionamento comigo. Que nessa noite você possa ouvir o chamado do Senhor para desfrutar de um relacionamento profundo, sincero e verdadeiro com o nosso Salvador.